Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, galera do Balacobaco. Este programa eu quero dedicar às quase 180 mil vítimas do Covid-19. Estamos todos muito felizes pela proximidade das vacinas, mas temos que lembrar que o efeito não é imediato. Além do prazo para começar a ter efeito, também podemos ser transmissores do vírus para outras pessoas que ainda não tomaram essa vacina. Devemos levar mais ou menos uns 2 anos a mais até que essa pandemia realmente termine. Por isso, todo cuidado é pouco. Use máscara e álcool em gel. Lave sempre as mãos. Vamos cuidar-nos um dos outros. Cuidemos de quem nós amamos. A Covid-19 não é brincadeira e não terminou como muitas pessoas têm feito o discurso, a negação do fato. Comunidades indígenas, quilombolas e terreiros de axé são alguns dos povos tradicionais que apresentam dificuldade em acessar as políticas públicas em meio à pandemia do Covid-19. Por isso, desde o início da pandemia, precisou cruzar conhecimentos científicos com saberes tradicionais para combater a doença. Isso fazemos sempre, mas o Estado insiste em não reconhecer. O acompanhamento da evolução do Covid-19 entre as comunidades tradicionais apresenta um enorme desafio. Embora os números oficiais informem sobre a dinâmica das notificações e dos óbitos, eles não necessariamente representam a extensão da pandemia. Além disso, a falta de desagregação dos dados dificulta o reconhecimento das regiões e dos povos mais afetados. Outras fontes de dados precisam ser consideradas para um melhor detalhamento da dimensão da pandemia entre os povos tradicionais, como os quilombolas, ciganos, indígenas e povo de terreiro. Condições particulares afetam essas populações, como a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, seja pela distância geográfica ou pela falta de equipe de saúde. Vamos ver como estão as comunidades tradicionais de quilombolas, ciganos, povos indígenas e povo de terreiro durante a pandemia. Estou vendo que você não se inscreveu. Se inscreve no nosso canal do YouTube, Balacobaco com Walter Pinaia. E agora temos mais 2 canais. Um Onge Ocan, que é Receitas do Coração, e o outro é Jojeco, Escola de Alquimia. Aponte a câmera do seu celular para os QR Codes e você terá acesso a esses nossos canais. Siga-nos também pelas redes sociais. Toque o sininho para receber as notificações. Balacobaco com Walter Pinaia. Compartilhe com todo mundo. Com os amigos, amigos dos amigos, familiares, amigos dos familiares. Análise de instituições independentes mostram que a população negra é a mais afetada em relação tanto ao número de infectados quanto ao número de mortos pelo Covid-19, embora o governo dificulte a divulgação dos dados desagregados por cor e raça. A situação de vulnerabilidade histórica que estão submetidos as populações quilombolas pelo país faz com que estes sejam especialmente atingidos pelos efeitos da pandemia. As populações quilombolas em geral dependem da agricultura para sobreviver. Sem poder sair para vender seus produtos, têm sofrido também com insegurança alimentar, já que grande parte
das pessoas não conseguiram auxílio emergencial do governo federal. Em muitas áreas não há eletricidade, acesso à internet e as pessoas não têm telefone, CPF ou são analfabetas. Por isso, não conseguiram e não conseguem fazer o cadastro para acessar os benefícios governamentais. Infelizmente, quando conseguem, não podem se deslocar até a cidade para buscar esses recursos, por falta de transporte, dinheiro ou medo do contágio, o que as impede de acessar também toda a rede de proteção social, inclusive para denúncias de violência doméstica e abuso sexual. Cerca de 75% da população quilombola vive em situação de extrema pobreza, dispondo de precários acesso às redes de serviços públicos, conforme revela uma pesquisa feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Apenas 15% dos domicílios quilombolas têm acesso às redes públicas de água e 5% à coleta regular de lixo. Em 89% dos domicílios, o lixo doméstico é queimado. Só 0,2% estão conectados à rede de esgoto e água. O acesso à água e estruturas adequadas de saneamento são apontados pela Organização Mundial de Saúde, OMS, como essenciais para a proteção à disseminação do Covid-19. Os últimos dados divulgados pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC, e o Instituto Socioambiental ISA computaram mais de 4.958 casos confirmados de Covid-19 em comunidades quilombolas, dos quais 166 foram fatais. O mapa aqui ao lado mostra como foi a distribuição dessas mortes e esses óbitos pelo Brasil, sendo que os estados que mais contribuíram foram 46 óbitos no Pará, 38 no Rio de Janeiro e 24 no estado do Amapá. Diante da falta de informação, a CONAC tem mapeado voluntariamente os casos e constata que os povos quilombolas estão mais suscetíveis a morrer pela Covid-19 do que o resto do país. A taxa de letalidade desse grupo é de 3,8%, enquanto a da população em geral é de 3,1%. Dado subnotificado por não haver monitoramento dos casos e mortes entre quilombolas pelo Estado brasileiro. Vamos ver como está sendo a vida nos quilombos em época de pandemia. Rodou. O IBGE calcula que o país possua 5.972 localidades quilombolas, que estão divididas em 1.672 municípios brasileiros. Com graves problemas de infraestrutura, saneamento básico, serviços de saúde, entre outros, as comunidades quilombolas tornaram-se ainda mais vulneráveis com a pandemia de Covid-19. O problema da falta de água nos quilombos, o problema da saúde, da falta de assistência aos serviços de saúde, o problema da regularização fundiária, que são todos problemas graves, né? O problema dos conflitos, o problema das grilagens, todos esses fatores somados à pandemia, aí sim a pandemia chega e provoca esse dano letal que tem provocado nas nossas comunidades e com um agravante. A nossa história, a história quilombola, a história indígena, ela é uma história muito oral, ela é uma história muito da memória. Então a gente perdeu a pessoa, perdeu a história, perdeu parte da memória daquela comunidade. Então esses são problemas que a pandemia realmente acelerou e não tem ação nenhuma por parte do Estado brasileiro que tenha como objetivo diminuir esses impactos. A CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, realiza várias ações para reduzir os impactos da pandemia de Covid-19
nas comunidades quilombolas. A CONAC, ela é a principal organização dos quilombos do Brasil, né? Desde que a gente tomou ciência da doença, que nós temos buscado alternativa, feito campanha, divulgação de material, nós fizemos um conjunto de ações preventivas, bloqueios de comunidades, mas isso foi ação dos próprios quilombolas e dos seus parceiros. A questão dos auxílios, por exemplo. Muitos dos nossos ainda moram em lugares que não tem energia, não tem internet, então não tem um celular. Então, o benefício da renda mínima não chegou a todos os nossos por essas questões. E a CONAC, ela tem feito esse enfrentamento, tanto nos estados, nos municípios, em nível nacional. Por exemplo, nós entramos com ação no Supremo Tribunal Federal, está para ser julgada, que obriga o Estado ao governo fazer chegar nas comunidades água onde não tem água, alimento onde está faltando alimento. Não basta só dizer que tem que lavar a mão. Tem que dizer que lavar a mão e tem que proporcionar a condição para as pessoas lavarem a mão, meu irmão. Não basta só dizer que tem que ficar em casa, tem que criar as condições para as pessoas ficarem em casa. Como muitas secretarias municipais de saúde deixam de informar quando a transmissão da doença e a morte ocorre entre pessoas quilombolas, a CONAC, em parceria com o Instituto Socioambiental, está atualmente monitorando os casos de Covid-19 junto aos territórios em que atua. Nós temos nesse site que é chamado Quilombo Sem Covid, e nós temos que é esse sistema de monitoramento que nós fazemos junto com o Instituto Socioambiental. Mas dizendo que esses dados eles são extremamente dados subnotificados. Conhecido por grande habilidade que tem e desenvoltura comercial, os ciganos sofreram muito com a impossibilidade de vender esses produtos e mercadorias. Devido à pandemia, muitas de suas atividades tiveram que ser paralisadas. Sem alternativa de rendas, muitas famílias têm dependido da assistência do poder público e doações, mas não chega a todos, como é o caso, por exemplo, de uma das maiores e mais vulneráveis comunidades ciganas, em Sousa, no sertão da Paraíba, com 450 famílias. De acordo com dados do Ministério da Cidadania, mais de 5.600 famílias de ciganos teriam direito ao auxílio emergencial por estarem inscritos no programa Bolsa Família. Mas, infelizmente, nem todos tiveram efetivamente acesso a esse benefício. Um dos principais desafios para lidar com a situação dos ciganos frente à pandemia é a falta de dados. Não se sabe ao certo o tamanho da população no Brasil e nem a distribuição geográfica. O único dado oficial começou a ser computado em 2011, quando o IBGE concluiu o levantamento sobre a existência de acampamentos ciganos em 291 municípios e 21 estados. Mas esse levantamento é impreciso, já que só levou em conta as prefeituras que responderam ao questionamento. Além disso, a maioria dos ciganos no país não está mais localizado em acampamentos. Muitos já se fixaram em áreas urbanas, construindo bairros inteiros onde praticamente só vivem ciganos, já que a cultura de viver em proximidade é muito forte entre eles. Outro problema enfrentado pelos ciganos é a sua mobilidade. Com isso, muitos não têm registro de nascimento de seus filhos, o que leva a não ter acesso à assistência jurídica e outras políticas públicas. A escolha não foi aleatória. O primeiro cigano a falecer no Ceará no dia 2 de junho desse ano pela Covid-19 foi Antônio Ferreira dos Santos, o cigano Barroso, de 63 anos, que reside no bairro Sumaré, em Sobral, norte do estado do Ceará. Como o apelido sugere, Antônio Ferreira era natural de Fortaleza e a maior parte de sua família ainda reside no bairro Barroso. No Ceará, moram cerca de 20 mil ciganos. No Nordeste, eles são aproximadamente 600 mil e no Brasil, 3 milhões. Contrariando sua tradição, os povos ciganos estão confinados em suas casas, ranchos e acampamentos.
Os ciganos moram muito próximos uns dos outros. Temos alguns exemplos no Ceará. O bairro Sumaré em Sobral, em Pindorama e o Barroso em Fortaleza. As casas são próximas e quase sempre conjugadas. Bem modesta e sem a mínima condição sanitária. E as visitas são constantes como parte da tradição. Vamos ver como os ciganos têm enfrentado a pandemia, como por exemplo a família de ciganos de Pouso Alegre, Minas Gerais, que tem enfrentado dificuldades até para receber cestas básicas do governo federal. Rodou. Aqui é Divino Soares, aqui de Pouso Alegre, representante do Grupo Instituto Cigano do Brasil. Quero falar que eu e o primo Marcos Pantaleão aí de Conselheiro Lafayette, nesse sábado, conseguimos algumas cestas, alguma ajuda. Quero falar que desde que começou essa pandemia aí, que nós não conseguimos muita coisa, muita ajuda do CRAS, não, foi pouca ajuda do CRAS. Mas graças a Deus, eu, Divino Soares e o nosso primo Marcos Pantaleão, conseguimos alguma ajuda para o povo aqui de Pouso Alegre. Alguns querem ajudar, mas pede documento, outra hora fala que manda no acampamento, e outra hora quer nos humilhar. Tá humilhando nós, entendeu? Só que essa tal filme aí que falou que ia ajudar todo mundo, pelo menos pra nós aqui não ajuda, que fala que ajuda, mas aqui nós nunca veio ajuda pra nós, essa tal filme que fala que vem ajuda, entendeu? Então pra nós aqui não vem nada até agora. Eu tô disposto a ajudar o cigano que queira ajuda, que pede ajuda, entendeu? Não precisa só de Minas Gerais, pode ser qualquer lugar. Se depender da nossa ajuda, nós ajuda. Estamos aqui pra entendeu? ajudar. Estamos aqui pra ajudar. Mas não pra humilhar. Mas não pra humilhar ninguém. Estamos para ajudar aqui, entendeu? Não trabalhamos com foto com ninguém, porque nós pensamos assim, o que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber, não é verdade? Não há um balanço oficial, mas levantamento do Instituto Cigano do Brasil, ICB, aponta evolução no número de óbitos na comunidade cigana por Covid-19, mas esse número deve estar subestimado. Podemos ver, através dos mapas ao lado, a evolução do número de óbitos dos ciganos pelo território brasileiro, onde o primeiro mostra que até 26 de junho de 2020 eram apenas 11 mortos, passando para 40 mortos até 30 de outubro, considerando as famílias Rom e Calon. Também é verificado o maior número de ciganos mortos do que ciganas. Os ciganos, mesmo aqueles que não moram em acampamento, geralmente ficam todo o tempo juntos, moram sempre no mesmo bairro e em casas muito próximas. Dificilmente você vê um cigano morando isoladamente. E isso faz com que o vírus, uma vez contraído por alguma pessoa, seja disseminado rapidamente em toda a comunidade. Grupos de ciganos itinerantes do estado do Paraná têm adotado estratégias durante a pandemia para evitarem a perseguição e o preconceito em municípios do estado. Muitos estão divididos em grupos menores, de 15 a 20 famílias, e são orientados para permanecerem em cidades menores e dentro dos acampamentos. Quando os ciganos estabelecem acampamentos, eles permanecem mais reclusos no local, ainda mais na época de pandemia. Além disso, os locais onde eles acampam representam a casa deles, o seu território tradicional de ocupação. Vamos ver agora como está a vida dos ciganos nesse momento de pandemia. Rodou. Pessoas representam este povo. No acampamento da etnia Calon, em Birité, eles convivem em um clima de harmonia, ocupando um terreno de mais de 6.000 metros quadrados.
Mas nem sempre o clima foi de tranquilidade como é hoje. Eu luto muito hoje em dia por causa da palavra nômade, porque colocaram os ciganos como nômades justamente por causa disso, mas na realidade os ciganos não são nômades, são itinerantes e são expulsos dos municípios, dos estados. E hoje, a nossa luta hoje é por causa disso. A gente quer território, a gente quer educação, a gente quer saúde, a gente quer que a nova geração dos povos ciganos tenha pelo menos uma oportunidade de no dia de amanhã dizer que é alguém na vida, né? Ter estudo. Essa é a nossa luta hoje. Com um histórico de pouca atenção por parte do poder público, momentos complicados como a Covid-19 afetam ainda mais quem sempre esteve à margem da sociedade. A Valdinalva chegou a ser um caso suspeito da doença, mas foi descartada. Fiquei em isolamento, mas assim, não afetou o campamento aqui da etnia Calon, a gente não teve essa dificuldade agora, não. Afetou no sentido de, não a saúde, mas no sentido de não poder trabalhar, não poder sair, mas nós temos uma parceria também com o governo do estado, a SEDESE, e alguns parceiros que têm ajudado também com alimentação, doações de cestas básicas. A gente tem conseguido esse espaço aqui em Minas Gerais. Por causa do isolamento, nós não estamos podendo viajar, que a gente viaja muito pelo norte de Minas. A gente viaja praticamente a Minas Gerais toda trabalhando, porque nós trabalhamos com venda. Por causa da pandemia, a gente não está podendo sair para trabalhar. E onde é que a gente está tendo os parceiros que estão nos ajudando com cesta básica? É onde que a gente está sobrevivendo a essa pandemia. Povos indígenas. Diferentes estudos atestam que povos indígenas são mais vulneráveis às epidemias em função de suas condições sociais, econômicas e de saúde, piores do que os não indígenas, o que amplifica o potencial de disseminação de doenças. Grande parte dos povos indígenas vive em casas coletivas e é comum entre muitos deles o compartilhamento de utensílios, como cuias, tigelas e outros objetos, o que favorece situações de contágio. O primeiro caso de Covid-19 entre os povos indígenas no Brasil foi em uma jovem do povo Cocama, da aldeia São José, no município de Santo Antônio de Sá, no Amazonas, a 879 quilômetros da capital Manaus. O registro foi confirmado no dia 31 de março, apenas 2 semanas após a primeira notificação na cidade de Manaus, em um paciente não indígena. Com a necessidade de isolamento social, o modo de vida nas aldeias foi extremamente modificado e afetado. Da mesma forma, a economia dos povos, que em grande parte tem a venda de artesanato e no trabalho fora das aldeias suas principais fontes de renda. Sem seu território demarcado, com o avanço de invasores e a fome, a vulnerabilidade dos povos indígenas só tem aumentado e o efeito da pandemia agravado. Sem nenhum plano emergencial para barrar o avanço da Covid-19 por parte do Estado, em poucos dias o vírus se alastrou. Nos municípios do Alto Solimões, mais de 30 indígenas foram contaminados já nas primeiras semanas da pandemia, entre eles lideranças históricas que perderam a batalha para o Covid-19, no período mais crítico, entre abril e maio. O líder geral dos Cocama, Ednei Samias, perdeu vários familiares, inclusive seu próprio pai.
Em Tabatinga, na fronteira com a Colômbia, a concentração dos casos positivos e óbitos, segundo as lideranças, se deu pela proximidade das aldeias com os centros urbanos e pelo deslocamento da sede municipal para buscar auxílio emergencial e alimentos. Por diversas vezes, as lideranças Cocama denunciaram o registro de indígenas como pardos e, por essa razão, eram sepultados junto aos não indígenas. Essa prática é extremamente grave, visto que esses povos têm seus próprios rituais de passagem. Em Manaus e nos municípios da região metropolitana, o período mais difícil foi o início de abril até a segunda quinzena de junho, quando as famílias indígenas que vivem no contexto urbano passaram por momentos extremamente difíceis. Muitos não puderam fazer o velório dos familiares e a Prefeitura de Manaus destinou uma vala comum para sepultamento daqueles cujos familiares não podiam comprar caixões. Em muitos lugares, estradas e rios que dão acesso às aldeias foram montados barreiras sanitárias sob a vigilância dos próprios indígenas. Apesar da tentativa de controle do fluxo de pessoas, a Covid-19 acabou entrando por vez levado pelos próprios profissionais da saúde. Foi assim, por exemplo, na terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, e no Vale do Javari, no Amazonas. Na região do Rio Madeira, na aldeia Murutinga, no Amazonas, por volta da segunda semana de maio, foi confirmado o primeiro caso de infecção por Covid-19. A aldeia tem mais de 3.000 indígenas divididos num espaço bastante limitado, com graves problemas de infraestrutura e poucas áreas de roça e outras atividades como o artesanato. O conhecimento das populações indígenas sobre ervas tem sido muito utilizado no combate à febre alta, tosse, falta de ar, dores pelo corpo e outros sintomas muito semelhantes aos da Covid-19. Diante da subnotificação dos casos indígenas pelos dados oficiais, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, vem realizando levantamento independente dos casos. O gráfico mostra, assim, as terras de indígenas mais vulneráveis, sendo a Barragem, Yanomami, a Jaraguá e o Vale do Javari como sendo as mais vulneráveis. A tabela ao lado mostra os dados atualizados até 3 de dezembro de 2020, onde 161 povos indígenas foram afetados pelo Covid-19. Os casos confirmados foram 48.845 até o momento e os óbitos 884, segundo a Secretaria Especial da Saúde Indígena, SESAI. O gráfico ao lado mostra os maiores números de casos confirmados por Distrito Sanitário Especial Indígena, DSEI. Assim, os DSEIs com o maior número de casos confirmados são Mato Grosso do Sul com 2.884, Leste de Roraima com 2.748, Interior Sul com 2.077, Alto do Rio Negro com 2.018. O gráfico agora mostra a maior quantidade de óbitos por DSEI, sendo o primeiro Mato Grosso do Sul com 72 óbitos, Leste de Roraima com 47, Chavante com 45, Alto dos Solimões com 35 óbitos. Vamos ver como está os povos indígenas frente à pandemia do Covid-19. Rodou.
novo coronavírus, né, com a Covid-19, ela trouxe um grande mal, uma grande mazela, muito mais que o ataque à saúde física das comunidades indígenas, mas sim a saúde espiritual. Devido ao Covid-19, a nossa comunidade e as demais comunidades fomos muito afetados, né? Não só no sentido socioeconômico, né, financeiro, mas também no sentido espiritual, porque não por meio ou por medo das recomendações colocadas, impostas pelo homem branco, mas por uma questão nossa mesmo de proteção, de evitar aglomeração. A gente tem alterado algumas datas, deixado de praticar alguns rituais milenares da gente, né, buscando, está contribuindo, né, com o cessamento desta pandemia. Então a gente tem evitado, né, ele alterou nosso calendário sagrado de muitos povos. Nesse momento é muito importante que nós mudemos nossos hábitos, não nossa cultura, mas mudemos nossos hábitos de higiene, que nós sigamos à risca os protocolos para evitar que o coronavírus chegue em nossas aldeias. Nas aldeias que já está com os casos confirmados, que se siga os protocolos de quarentena e tratamento, que vai dar certo. E nas aldeias que não se tem caso, igual o da minha, Timbu e Botó, né, é importante que mudemos nossos hábitos, né, de constantemente lavar as mãos com sabão, evitar sair da aldeia para a cidade, evitar aglomerações mesmo dentro da aldeia, né, tomar esse tipo de cuidado para assim não estar se contaminando, né, e sempre que necessário sair da aldeia, usar máscaras. E nós ficamos com muito medo, era como se fosse um pânico, né? Aí nós decidimos, fiz reunião com o pessoal, aí eu falei, embora a gente vai ter que sair da comunidade. Aquele que já tinha casa de forno, casa de farinha, veio para sua casa de farinha. E aquele que não tinha, tinha que construir a casa de emergência, né? A gente tentou ficar por aqui, né? Dentro do território, a salvação da população indígena aqui no Rio Negro foi o seu conhecimento tradicional, foi a sua medicina. Ela ajudou bastante nisso, porque senão a gente teria mais morte. Então isso mostra, por exemplo, a importância, né, desse território que a gente conquistou, que a gente demarcou com muito esforço, com muita luta. E aqui a gente estava super preocupada, né, como é que a gente vai combater, né, para não pegar esse vírus. A gente pensou em confeccionar máscaras, né, para prevenir, né, para não pegar essa doença. Uma causa que a gente viu, né, super importante usar máscara. 7.000 máscaras já foram entregues nas comunidades. Lá dentro do território, né, onde já chegou esse vírus. O diferente é o ambiente, como vocês podem ver, um ambiente mais tranquilo, né, do que o hospital. E aí com essas doações e com esse ajuri, como eu falei, né, a união de todos, a gente conseguiu montar isso aqui, esse ambiente tranquilo e calmo, para que nossos pacientes possam ficar aqui. Oi pessoal, sou Elisângela, da etnia Baré, sou moradora aqui de São Gabriel da Cachoeira, mas a minha terra indígena é Coicó Marabitana, tenho 3 filhos, sou agricultora. Além de eu ser agricultora, sou uma liderança indígena. Trabalhamos com 23 povos indígenas, representando as 23 etnias aqui no Alto Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira. Então, nesse momento, sabemos que estamos passando por um momento tão difícil, que é essa pandemia, que está sem cura até nesse momento. Então, nós, povos indígenas, nós estamos precisando de muita ajuda da população para que a gente possa continuar vivos em defesa do nosso território, defesa da nossa cultura, defesa da nossa população indígena. É por isso que nós estamos contando com você, que você possa nos ajudar contra esse Covid-19 que está ameaçando o planeta, principalmente nós, povos indígenas, que somos muito vulneráveis a qualquer doença que se tem. Então contamos com você, que você possa olhar para a mulher indígena. A mulher indígena é aquela que cuida da família, é aquela que cuida das plantas medicinais, é aquela que cuida da roça, das crianças. Então
né? Eu quero agradecer bastante, pedir para que vocês possam olhar por nós e dizer que nós estamos juntos nessa luta. Vamos se unir, juntas somos mais fortes. Então só quero agradecer que vocês possam estar junto com nós, com mulheres indígenas, mulheres do Alto Rio Negro, juntos somos mais fortes. Quarupi é o ritual feito depois de um ano de luto para marcar o recomeço. Em agosto de 2021, a aldeia Iaualapiti receberá as outras 8 aldeias do Alto Xingu. Haverá danças, peixes e bijus para os convidados, sons de flautas e também de muito choro em volta de um tronco que simboliza o guerreiro que morreu. Finalmente, todas as aldeias participarão de uma luta chamada Uka-Uka para celebrar a força de continuidade da vida. Na luta Uka-Uka, os campeões de cada aldeia se enfrentam adornados, coloridos, demonstrando com a força física sua pulsão de vida. O preparo para ser lutador não é só de treino muscular. É um preparo ético que envolve disciplina, concentração e respeito ao outro. Só quem pode vai ser um lutador. Ele vai passar anos em uma dieta rigorosa, tomando remédios feitos de ervas amargas, aprendendo com os mais velhos as regras da luta, a reverência pelos valores da sua cultura, os códigos da conduta social do seu povo, baseados na gentileza, na ponderação, no valor de cada indivíduo. Há uma enorme sabedoria em terminar o Quarupi com uma luta, porque o luto, de fato, é um combate longo contra o desânimo, contra a desistência. O luto exige força e movimentação de energia para o cuidado da vida que há de vir. Daqui a 1 ano haverá Quarupi no Alto Xingu, porque dentre os 100 mil brasileiros mortos entre março e agosto de 2020 pela pandemia de Covid, está a Aritana, o líder da aldeia Iaualapiti. Perder Aritana coloca o Brasil inteiro em luto, porque perdemos uma liderança forte que cuidava de nós. Nós as florestas, nós os rios, nós as crianças. Quantos Quarupis o Brasil vai precisar para superar todos os lutos que estamos acumulando desde que a necropolítica venceu as eleições? Não existe Brasil sem copas de árvores, sem nossa água limpa, sem nossas infâncias. Desde o decreto proibindo atividades em igrejas e templos religiosos, em março, as celebrações públicas dos terreiros de candomblé também tiveram que ser canceladas para evitar aglomeração de pessoas e disseminação da Covid-19. Mas, diferentemente de outras religiões, o culto dos orixás continuou com suas atividades de forma reservada e restrita, aonde as principais consagrações foram feitas sem a presença do público. Como o cuidado consagrado não pode ser adiado, a limpeza dos objetos sacralizados e a manutenção do ilê ficaram aos cuidados dos poucos filhos de santo que não fazem parte do grupo de risco e que atuavam em escala de revezamento. O banho obrigatório ao entrar na casa de religião, além de ser purificador, também serve para combater e evitar a transmissão do vírus. Já a máscara e o álcool em gel fazem parte agora de toda a roupa de ração. Contudo, o maior impacto para o candomblessista tem sido a diminuição do vínculo afetivo, que diariamente era alimentado pela rotina dos encontros entre os pais e mães e filhos de santo. Enfrentar a pandemia
do Covid-19 tem sido grande desafio para sacerdotes e sacerdotisas das religiões de matriz africana e afro-brasileiras. A falta de políticas públicas voltadas ao povo de terreiro aumenta a dificuldade de obter recursos para sobreviver. Mesmo os terreiros, sendo um complexo civilizatório, assim como toda a classe artística, está com dificuldade para ter acesso aos recursos da Lei Aldir Blanc. No Rio de Janeiro, por exemplo, apesar de terem direito os terreiros cadastrados para serem beneficiados com o recebimento do auxílio emergencial cultural, baseado nas diretrizes da Lei Aldir Blanc, foram vetados pela Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt, FUNCAB. Mesmo tendo optado para seguir à risca as recomendações sanitárias da OMS, suspendendo as festas nos terreiros, as mães e os pais de santo foram obrigados a voltar a fazer atendimento presencial, para não passassem fome. Entretanto, com o aumento dos casos e os óbitos em todo o Brasil, esses atendimentos tendem a serem cancelados novamente. Os terreiros, à medida do possível, têm arrecadado alimentos e distribuído cestas básicas, quentinhas, máscaras e material de higiene. Na flexibilização, o que vimos foi a liberação de igrejas católicas e evangélicas, mas os terreiros continuaram invisíveis para o Estado e não eram nem mencionados. As casas de matriz africana ainda tiveram que enfrentar o racismo religioso e estrutural. O terreiro é um espaço de acolhimento para todas as pessoas, independente da cor, da orientação sexual, do lugar de onde veio, de sua forma de expressar, do fazer de cada um. A juventude terreiro tem ajudado os mais velhos a se engajarem na utilização de mídias sociais e meios digitais para fazerem atendimento de forma virtual. Ameaçados com a falta de recursos e de outros auxílios, os praticantes das religiões de matriz africana enfrentam ainda o desafio de preservar o distanciamento com os mais velhos. Nossa religiosidade e tradição é sempre integrada. Muitos sacerdotes e sacerdotisas concordam que não é ainda o momento de retornar atividade com o público externo. Vamos assistir o depoimento de Mãe Tuca de Oxoguian, de João Pessoa da Paraíba, sobre pandemia e o terreiro, e também o especial Oriqui e a pandemia. Eu sou Mãe Tuca de Oxoguian e a Orixá do Ileaxé de Oxoguian, diretora da Casa de Cultura Ileaxé de Oxoguian em João Pessoa, na Paraíba. E o que foi essa pandemia? E o que está sendo essa pandemia? Do ponto de vista religioso, nós não temos uma Bíblia, um Alcorão, mas eu tenho a leitura de que foi um momento que a natureza deu um basta para nós. Um momento de introspecção, um momento de autoconhecimento, um momento em que nós ficamos sem poder abraçar, sem poder chegar perto, quando muitas vezes nós não fizemos isso por uma questão de soberba, prepotência e arrogância. Então eu creio que a Terra está entrando num eixo, um novo eixo. Nós estamos num momento de transição. Aqui nós fizemos algumas distribuições de cestas através de editais, já que nós somos sociedade civil, mas não creio no novo normal. Nossa religião, nossa
tradição é o respeito ao mais velho, e nós, os mais velhos, eu me coloco como mais velha em idade, eu sou uma idosa, nós somos o alvo desse inimigo invisível. Então, eu não posso crer que seja normal um candomblé com máscaras, um candomblé com afastamento, porque a nossa tradição é totalmente ao contrário. E se assim eu tiver, aonde estará o nosso zelo, o nosso compromisso com os nossos mais velhos? Se eu colocar um mais velho numa festa de candomblé, nós somos uma religião que aglomera, que se abraça, que se toca, que se beija. É uma religião de aconchego. Então eu não consigo ainda enxergar esse novo normal. Eu sei que é difícil, mas foi um ano, está sendo um ano para que a gente possa refletir, para que a gente possa ouvir o que o orixá quer dizer para nós, para que a gente possa rever a nossa postura, para que a gente pense, desde março, quantas famílias perderam entes queridos, quantos retornaram ao Orum. Eu creio que é um momento de silêncio, muito silêncio. O rei está passando. É o momento da gente respeitar a natureza, rever conceitos, rever condutas, respeitar o orixá, ouvir o orixá, porque eu creio também que em determinados momentos nós, na nossa grandeza, nós nos colocamos maiores do que o orixá. Não é verdade? A gente se preocupa com a roupa mais bonita, a gente se preocupa com um barracão mais bonito, com o chão mais bonito, com o ogã que toca mais bonito, com o orixá que tem uma paramenta mais bonita, mas não é isso. Então, à medida que nós fomos sendo levados ao profano, à vaidade, a gente foi se afastando do orixá. E esse foi o momento que Olodumare escolheu para dizer assim: para, chega, pensa no que você está fazendo, tá certo? Essa é a leitura que eu, Mãe Tuca de Oxoguian, tenho. A nossa casa, nós não recebemos visitas, nem estamos fazendo atendimentos, só após a vacina. E também nós estamos tendo uma oportunidade de ajudar o nosso próximo com banhos, não é? Nosso Pai Ossan está aí, nos deu as folhas. E as folhas têm um segredo que nós agora estamos podendo ver com calma. É essa a minha opinião sobre a pandemia e as comunidades tradicionais. Parar, pensar, refletir, para que a gente possa voltar mais fortalecido.
a febre está à espreita. Iku, a morte, transita em todos os continentes. Ceifa brancos, orientais, negros, pobres e ricos. Ceifam sonhos e amanhãs, o homem de fé e o ateu. O que tem o ori próspero, o que tem o ori burucu. A febre está à espreita e mostra o caminho a Iku. O Mulu já foi chamado. Não quer nenhum banquete. Dispensa o Olubagé. O Mulu conhece a peste e a solidão. O Mulu se entranha na floresta. Nela, encontra a água das corredeiras. E Oxum. Nela encontra Ossanha. Ossanha abre os olhos de enxergar no escuro. Vê que Iku se disfarça de febre. Examina as folhas de peregum. Examina as flores que brotam no sol quente. Manipula as ervas que nascem na beira do rio. Yansan quer guerrear com Iku. Grita a tempo, que ele pare, um instante apenas. Tempo para cabisbaixo. Yansan faz os bambuzais cantarem. Todos os orixás ouvem e cedem suas próprias folhas, favas e sementes ao sangue. Tempo está parado para que haja tempo. Os sonhos se recolhem entre cabaças e folhas. O Mulu e Yansan dançam para entreter Iku. O chumaré serpenteia no céu, tornando-se ponte entre a floresta e todas as nações do norte e do oriente. Ossanha trabalha. Ossanha vencerá Iku. O Mulu quer exterminar a febre. O Mulu vencerá Iku. Yansan desperta o Batalá. O Batalá apazigua as almas. A água esfriará a febre. Yansan vencerá Iku. O Batalá vencerá Iku. O Mulu ajoelha, bate 7 vezes com seu cajado na terra. Levanta e cobre a humanidade com seu azê. O Mulu vencerá Iku. Ossanha chega com seu preparo de ervas, favas e flores e sementes. Ossanha descobriu o remédio. Ossanha já escolheu as pessoas que receberão o segredo. O chumaré leva o segredo através do seu arco de cores até a humanidade. O Batalá apazigua Iku. Tempo recomeça a girar. Haverá tempo. 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 O final de ano está chegando. Evite aglomerações. Faça um final de ano diferente. Faça um final de ano com responsabilidade. Ainda estamos em pandemia. Use máscara e álcool gel e lave sempre as mãos. Você não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, Balacobaco com Walter Pinaia. Se inscreva e toque o sininho para receber notificações. Quero convidar você a participar do nosso novo programa, Onge Ocan, Receita do Coração. Lá serão receitas tradicionais, locais, regionais, internacionais, mas sempre buscando uma memória afetiva. E Jojeco, Escola de Alquimia, temas diversos, esoterismo, numerologia, tarô, feng shui, radiestesia, enfim, milhões de temas. Jojeco, Escola de Alquimia. Onge Ocan, Receitas do Coração. Olhe para o QR Code, aponte sua câmera e se inscreva. Toque o sininho para receber as notificações. E lembre-se, Balacobaco com Walter Pinaia. Curta, compartilhe com todo mundo, com os amigos, familiares. O tema deste programa foi para mostrar as dificuldades que passamos e estamos passando, especialmente as comunidades tradicionais, os povos tradicionais.
e não esquecermos e não acharmos que não tem mais pandemia, que tudo passou e agora é só alegria. Não, temos que ter responsabilidade. Espero que tenham gostado. Gostou? Compartilhe com todo mundo, com os amigos, amigos dos amigos, familiares, amigos de familiares. E se inscreva em nossos canais do YouTube, Balacobaco com Walter Pinaia, Onge Ocan, Receita do Coração, e Jogeco, Escola de Alquimia. Axé, Namastê.